Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos prosseguir aqui com o nosso estudo sobre integrais, né? Na verdade, conforme já foi visto aqui algumas vezes, é, é mais uma soma de coisas infinitesimais, né? Então, vamos analisar aqui o exemplo 3. Ele é um exemplo que aparece aqui na parte de... aqui na apresentação, né? E, bem, continuando aqui, o que a gente tem aqui é o seguinte. Imagina agora que a gente tem um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? Imagina aqui que você tem esse desenho aqui, y igual a raiz de x, ou que daí é só a parte de cima, né? Mas imagina que você tem essa curva aqui, tá? Onde essa distância vertical aqui, ela é sempre raiz de x. Agora imagina que essa curva aqui, eu vou girar ela ao redor do eixo x, tá? Quando eu giro essa curva ao redor do eixo x, eu gero uma estrutura da direita aqui, né? Onde aquela curva azul rotacionou 360 graus e formou esse sólido aqui, né? Esse paraboloide aqui, né? Já que essa curva aqui é uma parábola, né? É uma parte de uma parábola aqui, x igual a y quadrado. Bem, com isso, como que eu posso somar, então, o volume desse sólido? Bem, para somar o volume desse sólido, uma das formas que a gente pode pensar é o seguinte: eu posso somar discos, né? Desde o 0 aqui até 4, né? Eu posso ir somando todos esses discos. Bem, quem é esse disco? Qual é o volume desse disco? Né? O volume desse disco vai ser πr, r de x, né? Porque para cada x vai ter um certo tamanho. E qual que é o... Para calcular o volume, né, do disco, eu vou precisar tanto da área do disco quanto a altura. A altura do disco vai ser a diferença de x. Né? Então, com isso, eu consigo calcular o volume desse sólido como a integral de AB de uma área, que é a área do disco, vezes dx, que é a altura do disco, a altura infinitesimal do disco. Bem, ao fazer isso, eu tenho que, como o disco ele é circular, então eu tenho πr ao quadrado, sendo que esse r é uma função dx. Tá? Então eu consigo aí calcular o volume desse sólido de revolução. Bem, vamos calcular esse volume então? Então, assim, igual, se eu fosse fazer esse exercício aqui, muito simples, né? Eu tenho então que deixa eu escrever aqui, só um instante, cadê? Pronto, apareceu. Eu tenho então que o volume desse sólido é a integral. Bem, o meu sólido eu estou rodando de x igual a 0 até x igual a 4. Então, esses são os limites de integração. Bem, quem é a minha área? É a área do disco, né? Que é π vezes o R. O R é raiz de x. Lembrando que o raio está elevado ao quadrado. Dx, né? Então, o que acontece aqui é que eu tenho a integral de 0 a 4 de π x dx. Olha que simples. Bem, o π é uma constante, então ele sai da integral. Então eu tenho aqui que o meu volume vai ser π vezes x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4. O que então vai dar 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8. Então vai me dar um volume aqui de 8π. Aqui eu vou colocar unidades de volume, tá? Já que é um cálculo de volume. E aí, muito simples. Vamos fazer isso, então, usando o Google Colab. Tá? Bem, voltei aquele mesmo Google Colab. Eu já rodei aqui, né, aquele cabeçalho inicial. Bem, deixa eu voltar exatamente ao exemplo 3. Exemplo 3, né? E aí eu consigo, né, calcular o sólido de revolução. Bem, eu tenho a variável x, né?
Bem, o raio vai ser uma função, que é raiz de x, né? O volume, meu volume, né? Ele é πr ao quadrado. Lembrando que, é a integral de πr ao quadrado, lembrando que a minha variável x varia de 0 até 4. Então, vou lá, vou calcular esse cara, e esse cara vai dar 8π, certo? Bem, aí vem uma outra questão. Tem como calcular de uma outra forma? Sim, tem como calcular de uma outra forma. Então, analisando aqui, a gente pode pensar no seguinte. Imagine que eu posso somar essa área, calcular esse volume, na verdade, usando cascas cilíndricas. Como assim? Bem, de novo, eu tenho o mesmo exemplo aqui, né? O y é igual a raiz de x. Mas eu posso, ao invés de ir somando os discos, né? Aqui, eu posso, imagina que eu tenho uma revolução aqui desse sólido. Eu posso pegar aqui uma pequena casca desse cilindro, né? Então eu estou pegando uma casca desse cilindro daqui até aqui, nessa região vermelha. Só que imagina que essa região vermelha, ela está dando uma volta aqui ao redor do eixo X. Então ela está formando uma casca. É quase como se fosse tipo um palmito, né, que você vai tirando a casca ali, né? Como se fosse você apontar um lápis, né? Só que imagina que você tivesse um apontador no sentido do eixo, né? Então, e ele vai se fechando, né? Então aquela casca ali, eu posso ir somando essas cascas, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Só que agora, perceba que a casca, que é esse fio vermelho aqui, ele sai aqui de 0 e vai subindo, né? Então, na verdade, eu estou atuando aqui no eixo Y. Bem, qual que é o volume dessa casca? Bem, o volume dessa casca, que é super fina, ele é uma diferença em Y. Ele é um dy, né? E essa diferença em Y, para calcular esse volume dessa casca, eu posso pegar o comprimento dessa circunferência. O que é um comprimento dessa circunferência? 2πy, que é exatamente esse raio aqui, com relação ao eixo x, isso. Então eu tenho que essa integral é 2πy, né, vezes o h de y. E aí, quem é esse h de y? Então, só pensando aqui, 2πy é o comprimento da casca, dy é a altura da casca. O que eu preciso aqui é saber o comprimento dessa casca, que ela pode alterar de tamanho, né? Então, que eu tenho esse h de y. Aqui, no caso, esse h de y é esse tamanho dessa linha vermelha, que vai resultar no tamanho desse papel, sabe, parece o papel higiênico, né? Como se fosse uma volta no papel higiênico. Então, que vai dar esse comprimento aqui. Beleza? Bem, então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular esse cara também utilizando isso, tá? Então, de forma muito simples, né? Vamos lá para o OneNote. No OneNote, o que a gente pode perceber aqui é o seguinte, que é mais ou menos como se eu tivesse, ao invés de usar o r de x aqui, eu estou usando essa distância aqui, que vai ser a minha casca, certo? Essa distância r de x é o que eu chamei de h de y, porque para cada y diferente, ele vai ter um tamanho diferente. Então, para valores diferentes de y, eu tenho tamanhos diferentes aqui desse cara. Então, o meu volume pode ser dado com uma integral. Bem, agora eu tenho que pensar em y, né? Se aqui o y é igual a raiz de x, então eu posso dizer que o x é igual a y ao quadrado. Bem, quando x vale 4, eu tenho y ao quadrado igual a 4,
Portanto, esse y aqui, esse ponto aqui, ele é o ponto x igual a 4, y igual a 2. Né? Então, a minha integral aqui está indo desde 0 até 2. Então, eu tenho a integral de 0 a 2. Né? Deixa eu colocar aqui de branco. Eu tenho a integral de 0 a 2 de quem? Bem, eu tenho 2 vezes π, né? Vezes eu tenho essa distância aqui, que é o próprio y, né? Então não tenho muito problema com relação a isso, é o meu próprio y, e eu tenho esse tamanho em vermelho. Quem é esse tamanho vermelho? Esse tamanho vermelho é 4, deixa eu ver se eu pego em verde, fica mais fácil. Vai ser 4 menos essa distância aqui, ó, em verde, tá? Bem, essa distância aqui em verde, ela é, na verdade, y², porque é o valor de x, né? Então, se eu tenho aqui o valor de x, por exemplo, aqui é o valor de y², porque eu tenho o ponto aqui é o ponto xy². Então, eu pego 4 e diminuo de y². Então, basicamente, o que eu tenho é 4 menos y², que é a distância ali em vermelho. Lembrando que a altura da minha casca é dy. Tá? Então, a única coisa que eu vou precisar é isso daqui. Tá? Então, meu volume vai ser 2π, que é constante. Aqui eu tenho 4y, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho essa integral aqui. Então, eu tenho aqui integral, né, de 0 a 2 de 4y menos y ao cubo, tá, dy. Integral de polinômio, tranquilo de resolver, né? Então, 2π vezes 4y² sobre 2 menos y² sobre 4, né? Lembrando que isso está variando entre 0 e 2. Em 0, isso aqui não vai dar nada, né? Mas em 2, então, eu vou ter 2π vezes aqui, né? Eu vou ter 2y², ou seja, eu vou ter 2 vezes 2², o que vai dar 8, menos y², eu vou ter 16 dividido por 4, vai dar 4, né? Então, eu tenho exatamente isso. Isso aqui vai dar 4 vezes 2π, vai dar exatamente 8π unidades de volume, tá? Conforme aí a gente queria ver. Bem, aqui no Google Colab, sem problemas, né? O meu h de y é 4 menos y², a minha integral então vai ser 2πy, né? Lembrando, 2πy, comprimento do que eu estou somando, vezes 4 menos y², a largura ali, e o dy, a altura desse cara. Então, eu tenho o meu volume, que também é igual aí a 8π, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte, tá? E até a próxima.